Graça e paz, povo de Deus. Continuamos a nossa aula de evangelismo, fundamentos originais. E como nós dissemos na introdução, fundamentos são importantes para que se estabeleça marcos, para se construir uma base. E sobre essa base, construção edificada, segura e bem equilibrada. Então, o que nós estamos falando mais sobre o poder do Evangelho, o confronto, o Evangelho eterno. Agora eu vou entrar sobre o tema do mandato e também das disciplinas da igreja e oração. Isso tudo é para dar uma base, um substrato muito forte. Eu vou disponibilizar para vocês uma apostila sobre evangelismo pessoal, voltado para as práticas, para mitos que precisam ser rompidos. E como nós já sugerimos aqueles 3 livros para vocês estarem estudando, lendo, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, Pés Formosos, do Danny Lehman, e também o Plano Mestre de Evangelismo, do Dr. Robert Coleman. Esses livros vão auxiliar você e vão manter você com conhecimento e discernimento muito aprofundado dos temas de evangelismo. Um sobre a paixão, o outro sobre passos para uma vida de evangelismo e outro unindo evangelismo e discipulado, que é muito importante. Okay? Então, vamos começar lendo Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que é um texto bem conhecido, mas conhecido como a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, o que nós queremos falar sobre o mandato é essa visão de que o mandato ele permeia, na verdade, toda a Bíblia, desde Gênesis, porque o homem foi criado para crescer, multiplicar e encher a terra. O foco sempre foi encher a terra, ou seja, os confins da terra. E quando o homem foi criado com esse propósito. À medida que o jardim fosse habitado e crescendo em número de habitantes, ele ia se expandindo sobre toda a terra. O objetivo era cobrir toda a terra. Mas com a queda do homem, o jardim foi isolado do homem, o homem foi expulso do jardim. Mas o projeto de Deus para os confins da terra não parou. Aí você vai ver isso se repetindo na vida de Noé, na vida de Abraão, na vida de Davi e de todos os homens que o Senhor foi usando à medida que a história foi se passando para manter o foco nos confins da terra. Com a vinda de Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 28, ele confirma isso. Logo em seguida, o derramamento do Espírito Santo com a mesma finalidade até os confins da terra. E o objetivo da segunda volta de Jesus é ser bênção para todas as nações, onde toda raça, tribo, língua e nação se curvará diante do Senhor e confessará que Ele é o Senhor. Então, do começo ao fim, a finalidade é essa. Em Mateus capítulo 28, nós temos aí o fundamento principal. E eu quero mostrar esse quadro para vocês, porque aqui eu mostro o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é quando a igreja foi concebida. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18, nós vamos ver as indagações de Jesus aos discípulos e os discípulos respondendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus declara: sobre essa pedra, sobre essa declaração, eu vou construir a minha igreja, vou edificar a minha igreja. O fundamento da edificação da igreja é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qualquer outro assunto fora desse está longe de um verdadeiro evangelho. Em Mateus 28, Jesus reconfirma isso, dando a missão, a função da igreja, uma função dupla para a igreja. Essa função dupla é fazer discípulos que responde à pergunta: por que existimos para as nações? Nós existimos para as nações, para levar luz às nações, discipulando as nações. E porque existimos para a comunidade de regenerados, ensinando, edificando essa igreja, fortalecendo essa igreja. Então, de fato, a igreja nasce em Atos 2. Ali começa no Pentecoste a era da igreja, ou a era da graça, que vai até o arrebatamento da igreja, que se aproxima, que estamos próximos nesses dias.
o Senhor Jesus está voltando, né? Acenda a candeia, enche a vasilha, o noivo se aproxima. Então, o mandato permeia toda a Bíblia. E o fundamento do mandato é esse, é sobre o fundamento que é edificada a igreja. Que fundamento é esse? Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, o cumprimento dessas duas funções da igreja, tanto de fazer discípulo quanto de edificar a igreja, está baseado em dois pontos muito importantes. A resposta da igreja em ir e o poder do Espírito Santo sobre ela, habilitando a igreja para o seu ministério. E qual é o nosso foco principal no ministério da igreja? Confins da terra. Então aí está o foco da igreja desse mandato. Agora, nesse mandato nós temos algumas coisas que circulam em torno dele. Então, baseado aí em Mateus, nós temos a primeira coisa. A primeira realidade é que esse mandato impõe uma responsabilidade sobre a igreja. E essa responsabilidade, meus amados, ela pesa mais ainda sobre a igreja brasileira. Por que sobre a igreja brasileira? Porque nós temos a abertura que a maioria das nações não tem. Nós temos o maior celeiro de missões de todas as nações. Nós temos portas abertas para o povo brasileiro em quase todas as nações. E então pesa sobre nós, sobre a igreja. E eu creio que esse grande avivamento que está vindo, que já começou a ser derramado sobre a igreja brasileira, vai contribuir para o maior avivamento da história, o último grande avivamento da história, antes da volta de Jesus Cristo, e a maior colheita também. Eu creio nisso. Então, pesa sobre nós uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, deve ser uma paixão pelas almas, como também uma responsabilidade. E quando eu falo em paixão, é porque assim, nós devemos estar apaixonados por aquilo que Jesus é apaixonado. Dá ênfase ao que Jesus dá ênfase. E Jesus dá muita ênfase sobre o discipulado e discipular nações. O evangelismo está ligado ao discipulado, assim como o discipulado ao evangelismo. Um não pode existir sem o outro. O evangelismo é o primeiro passo, o discipulado é para manter, para conservar o fruto, para fazer crescer. São disciplinas importantes. Algum tempo atrás, meditando e pensando sobre esse tempo, Deus elegeu para mim 3 prioridades. Eu quero compartilhar elas rapidamente com vocês, antes de irmos para o segundo ponto do mandato. Há 3 coisas que eu estou dedicando meu esforço, minha energia física, mental, tudo que eu faço, que eu quero envolver, quero que essas 3 coisas estejam envolvidas. A primeira prioridade é a volta de Jesus Cristo, a eminente volta de Jesus, ou seja, uma expectativa acerca da volta de Jesus Cristo. E eu tenho essa frase que eu caminho comigo: acenda a candeia, enche a vasilha, o noivo se aproxima. A segunda prioridade, para mim, é os confins da terra. Então, tanto ao mesmo tempo é uma paixão como os confins da terra. Sei que 1/3 parte do mundo ainda não ouviu falar de Jesus. Então nós precisamos orar para que o Evangelho eterno chegue a essas pessoas, mas também trabalhar enquanto é dia, até que Jesus volte, também nesse sentido de alcançar os confins da terra. Sobre essa prioridade eu tenho uma frase: eu não tenho um lugar para ir, eu tenho uma pessoa para seguir. Aonde Jesus mandar, nós iremos. E a terceira prioridade para mim é examinar e ensinar as Escrituras. Então, me dedico à palavra de Deus para aprender e examiná-la e também compartilhar aquilo que Deus tem me revelado. Então, são 3 prioridades: a expectativa da volta de Jesus Cristo, o desafio dos confins da terra e examinar e ensinar as Escrituras. São 3 prioridades que eu tenho elegido para a minha vida nesses dias, até a volta de Jesus. Então, o segundo ponto que esse mandato implica é que nos mostra como fazer. Como é que nós vamos fazer? Indo, ensinando, batizando, são as formas como nós vamos fazer. Então, fica muito claro qual é a nossa tarefa, essa responsabilidade e como nós podemos fazer. Então, por isso o texto diz: em indo, ou portanto, indo, fazer discípulos. Fazer discípulo é o coração, é o foco da missão. E eu vou fazer como? Batizando,
e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o mandato também traz isso sobre nós, nos mostra como fazer. Também o mandato nos dá a resposta que somos para o mundo. Por que a igreja existe? Se o mundo perguntar por que nós existimos para fazer discípulos, para manifestar a glória de Deus às nações. Então, a resposta para o mundo, por que existimos, é para fazer discípulos, evangelizando. E por que existimos como comunidade regenerada, dos regenerados? Para edificar esse corpo e consolidá-lo. Isso é importante entender. Então, por que nós precisamos de atender esse mandato? De evangelizar e discipular? Em primeiro lugar, por causa do fanatismo. Meus amados, o fanatismo tem crescido de uma maneira exagerada. E o fanatismo, ele se caracteriza por um zelo irracional que, se pudesse, e às vezes eles podem e usam, a força para obrigar a crença e erradicar toda descrença em relação àquela heresia, aquele ensino, aquela religião. Então, o fanatismo tem crescido no mundo, principalmente uma das grandes fortalezas contra o cristianismo. Lembre-se, o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Então, o fanatismo tem crescido. Outro problema, outra necessidade, outro motivo por causa dessa urgência e por que devemos evangelizar e discipular é o pluralismo religioso. O pluralismo religioso, ele rejeita uma reivindicação exclusiva de um só Deus, um só Evangelho, um só Senhor, um só caminho. Então, o pluralismo religioso rejeita essa reivindicação de uma exclusividade, de um só Deus. Então, considera o cristão um intruso, né? Às vezes até o considera como fanático. Embora nós defendemos uma verdade única, nós não empregaremos a força física, nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, nós usamos a oração. Então o pluralismo religioso tem crescido. Outra coisa que tem crescido no nosso tempo, por isso precisamos evangelizar e correr, é o indiferentismo. Não só nega a fé, mas considera a fé totalmente desnecessária. Precisamos vencer e levar o evangelho para que o indiferentismo, que tem crescido de maneira muito forte, principalmente no ateísmo, né? As pessoas negando a existência, mas também considerando ela totalmente desnecessária, né? Aí entra o ateísmo também. O secularismo, que traz consigo o humanismo, né? Essa questão de o homem se tornar o centro. Por esses motivos, nós precisamos evangelizar. E é lógico, o mais forte de todos, porque Jesus está voltando, acerca da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o mandato é esse. Nós veremos mais sobre o mandato na próxima disciplina que nós vamos ministrar, que é Missões século XXI, pós-pandemia. Então, o evangelismo exige uma outra disciplina muito importante, é a oração. Andam juntos o evangelismo e a oração. Eu costumo dizer que Satanás ele tem o plano A e tem o plano B. O plano A de Satanás é impedir você de ser salvo. Ele faz de tudo para impedir uma pessoa de ser salva. Mas sendo essa pessoa salva, ela vindo ao conhecimento do evangelho, tomando a decisão de receber Jesus como Senhor, Satanás aciona o plano B. Qual é o plano B? O plano B de Satanás é impedir que você seja tudo aquilo que Deus planejou para você. Por isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós já lemos na aula anterior, mas vamos ler de novo, 2 Coríntios 4, 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 4, 4, vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem
de Deus, né? A revista Corrigida e Fiel acrescenta isso, que é a imagem de Deus. Então, o plano de Satanás é cegar o entendimento, para que não venhamos a ter esse conhecimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17, diz assim: eu o envio para abrir os olhos e converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Essa palavra de Jesus a Paulo: eu o envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então, qual é o objetivo aqui de falar com você sobre isso? É que a igreja transforme o clima espiritual no lugar onde ela está. Que ela espalhe esse clima espiritual de renovo em todas as direções. Que a igreja tenha um posicionamento diferente por meio de uma alteração na forma como vemos a realidade e reagimos a ela. A realidade à nossa volta precisa ser alterada, mas precisamos identificar que ela realmente, como ela realmente está. Olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda, olhe ao seu redor. Você vai ver pessoas cada vez mais envoltas em distrações, no humanismo, onde o homem é o centro das coisas. E nós começamos a pensar, temos que fazer algo. A igreja precisa não só orar, não só evangelizar, mas entrar nas dimensões espirituais e tomar posse disso através de atos proféticos, caminhadas, orações, vigília, jejum, propósito de Deus para alterar essa realidade. Porque quando a igreja brilha a sua luz, faz brilhar a sua luz, então a primeira manifestação da luz é dissipar as trevas e limitar a ação das trevas. Aonde a luz está, as trevas são dissipadas e limita as trevas. Esse é o poder da luz, né? Então Satanás, ele tem orquestrado situações para impedir o crescimento da igreja, o avanço da igreja, o avanço do evangelho de Cristo. Esse poder da luz, esse é o poder da luz. Agora, Satanás, ele disfarça cuidadosamente as suas mentiras, orquestrando, preparando, dissimulando, e nós precisamos agora chamar à existência as coisas que não existem pelos atos proféticos, trazendo a verdade de Deus à luz, trazendo luz. Esse é um compromisso que temos. Em Apocalipse 12, 11, diz assim: e eles o venceram, está falando aqui de um momento ainda no futuro, e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, três coisas aqui que são importantes, que nós podemos reivindicar para nós. Primeiro, que nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Segundo, pelo testemunho, um testemunho baseado na palavra de Deus, naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E terceiro, não vamos amar a nossa vida, mesmo diante da morte. Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Aleluia? Então, saiba que você está em guerra. Saiba que você está em guerra. Nós falamos agora há pouco sobre o confronto de poderes, se revestir da armadura. Meus amados, se tem uma coisa que eu quero quando chegar no céu, é poder estar com a minha armadura toda utilizada. O escudo arranhado, a espada arranhada, né? A couraça arranhada. Porque se você chegar lá no céu com a sua armadura intacta, das duas uma, ou você se fingiu de morto, ou você fugiu da batalha. Então, não fuja da batalha, nem se finja de morto. Nós temos um papel, e um papel sério a cumprir como igreja. Há um mandato sobre nós, há uma responsabilidade sobre nós, e nós precisamos desenvolver. Então, no evangelismo de oração, nós precisamos verificar as recomendações de Cristo acerca disso. É óbvio que quando eu falo de evangelismo e oração, eu estou falando que
A oração deve preceder a sua ação de evangelização. Quando você ora, você está amarrando o valente, você está manietando o valente para poder tomar posse. Lembre-se, o mais valente que o valente é o Espírito Santo sobre nós. Quando Jesus disse, é pelo dedo de Deus que eu expulso a Satanás, o que ele estava afirmando é que está sobre ele o Espírito do Senhor. Aquela profecia de Isaías dos 7 Espíritos, aquela profecia das 7 manifestações do Espírito sobre Jesus, aquela profecia que está em Lucas capítulo 4, versículo 19, se referindo a Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre esse dedo de Deus. E se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a mesma autoridade para poder confrontar, para poder trazer à realidade aquilo que não é. Então o evangelismo e a oração trabalham junto. Eu vou preparando o caminho através da oração, para que essa pessoa que está obscurecida, cega as escamas espirituais do mal, das trevas, esse que está embaçando a visão dos homens, nós precisamos batalhar, repreender com a oração, com a intercessão. Adiante de você, os anjos do Senhor vão, adiante de você, o Espírito do Senhor está com você para lhe dar a vitória. E nós precisamos manietar o valente, amarrar o valente para podermos avançar na evangelização do mundo. Lá em Lucas capítulo 10, versículos 5 a 9, Jesus deixa orientações sobre a evangelização. Eu quero recomendar para você um outro livro, eu não estou com ele aqui agora, mas um outro livro que é bom para você trabalhar com o evangelismo de oração. O título é esse mesmo, Evangelismo de Oração, do Ed Silvoso, ele é argentino, junto com Carlos Anaconda, eles fizeram um grande avivamento na Argentina e ele escreveu esse livro sobre evangelismo de oração. Então procure esse livro, Evangelismo de Oração, de Ed Silvoso, e você vai ter um bom livro que vai ajudar você com os atos proféticos, com o processo de evangelização de uma cidade. Em Lucas capítulo 10, Jesus dá uma orientação aos seus discípulos sobre como proceder à evangelização, do versículo 5 até o versículo 9. Né? É lógico que antes ele dá algumas orientações, aqui diz que ele designou os 70 e os enviou, né, a cada cidade para precedê-lo, para abrir o caminho a cada cidade por onde ele ainda haveria de passar. Então eles foram adiante preparando o caminho e ele fez a advertência para que os discípulos estivessem orando por mais obreiros, porque a seara é grande, e também entendendo e discernindo que eles estavam sendo enviados para uma situação de risco, como cordeiro no meio de lobos. E eles tinham que aprender a depender do Senhor. Não era para levar a bolsa forte, não era para levar outro par de sandália, mas era para confiar na dependência do Senhor. Nesse momento ele está ensinando confiança no Senhor. Essa não é um mandamento perpétuo, isso não é uma base de mandamento que vamos evangelizar e não levar nada. Mas Jesus aqui estava ensinando aos seus discípulos a depender do Pai e a ter foco. Não saudeis a ninguém pelo caminho, mas vá direto para aquela casa onde o Espírito está conduzindo, entre nessa casa. E aí, a partir do versículo 5, ele diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, mudando de casa, de acomodação, uma casa melhor ali, vamos não. Na casa que entrar, permanecer nela. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei dos que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver,
e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Então aqui Jesus dá algumas orientações de como a evangelização deve acontecer, alguns passos importantes. Eu creio que no livro do Carlos Anacon, do Ed Silvoso, Evangelismo de Oração, isso vai estar mais detalhado, eu acho. Não me lembro, mas eu creio que sim. Mas aqui em Lucas 10, a partir do versículo 5, nós já temos como os discípulos deveriam se comportar, como eles deveriam fazer o processo de evangelização, de levar esse evangelho de Jesus àquelas cidades, àquelas casas. Então, esses passos são importantes. O primeiro passo é abençoá-los com paz. Em toda casa que entrar, diga: paz seja nesta casa. Toda vez que eu saio para a evangelização, eu uso essa expressão quando eu estou entrando nas casas: paz seja nesta casa. Estou liberando uma palavra profética, profetizando, mesmo que não tenha paz, mas alguém que tem um coração para receber essa mensagem, alguém que está precisando de receber essa mensagem, já decreto isso profeticamente. Provérbios capítulo 11, versículo 11 diz assim: pela bênção do homem de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Então nós precisamos começar a abençoar a vida das pessoas, abençoar a vida dos descrentes, neutralizar os demônios que cegam para a luz do evangelho, repreender. Quando nós tomamos posse disso, a nossa planta do nosso pé pisa ali, nós já temos essa autoridade. Não podemos abordar os descrentes com ira, mas com a palavra de paz. Segundo, ter comunhão com eles. A comunhão não é proclamação ainda, a proclamação virá depois, mas é um tempo de comunhão, ou seja, ganhar a amizade, formar um relacionamento. Lembre-se, se o evangelho, se a nossa fé é relacional, o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Se a nossa fé é relacional, a nossa estratégia de evangelismo também deve ser, em primeiro lugar, relacionamentos. Então, ter comunhão com essas pessoas, sentar com eles na mesa, comer com o que eles comem, se abrigar como eles estão abrigados. Quando nós permitimos que os descrentes façam alguma coisa por nós, nós estamos afirmando o seu valor, estamos dando dignidade a ele, reconhecendo que Deus tem um plano especial na vida dele. Nós vamos dar, mas também vamos receber. Ter comunhão com eles é importante. Outro ponto é cuidar das necessidades dele. Olha só, em cada casa que entrar, comendo e tal, ele diz no versículo 9: curai os enfermos que nela houver. E dizei: curai os enfermos que nela houver. Então, uma das prioridades no evangelismo é cuidar das necessidades do povo. A comunhão vai trazer uma segurança para essa pessoa abrir o coração e dizer das necessidades dela. Às vezes é o pão mesmo diário, às vezes é o pão espiritual, às vezes é uma cura espiritual, uma ressurreição espiritual ou até física. Um dos dons que acompanham o evangelismo é o dom de sinais e prodígios, de milagres, né? O evangelista, o que tem um dom principal como evangelista, na maioria das vezes tem um dom secundário, que é o dom de milagres. Mas o evangelismo é acompanhado com esse dom. Você ora pelas pessoas, repreende a enfermidade. Se ela está com dor de cabeça, antes de compartilhar, antes de proclamar, ore pela saúde dela, ore para que essa dor de cabeça cesse, pare, acabe. E é no nome de Jesus que você vai fazer isso. Você vai criar uma grande oportunidade ao ouvir o coração deles para orar por eles. E aí, na oração, você está cuidando das necessidades dele. Você vai ser um instrumento de Deus para trazer refrigério para aquela casa, para aquela família, para aquela pessoa. Assim, eles vão começar a sentir o coração de Deus na vida deles. Nós precisamos seguir esses passos, cuidar das necessidades dele. Então veja, o primeiro passo
é abençoar a casa, profetizar, trazer à realidade o que não existe às vezes. O segundo passo é ter comunhão com eles, sentar na mesa, comer com o que comem. O terceiro passo é cuidar das suas necessidades. Esse relacionamento gerado pela comunhão vai abrir o coração deles, para eles começarem a dizer aquilo que precisam. E por último, proclamar as boas novas. Então sim, vem a proclamação. É neste momento que o descrente se interessa por conhecer a Deus. Você já abençoou, você teve uma comunhão, um relacionamento, você orou pelas necessidades dele e até supriu, assim espero que você tenha condições. E aí onde é que tudo começou? Tudo começou com oração. Você foi alcançado por alguém que orou por você, eu fui alcançado por alguém que orou por mim. Então, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Então, nós precisamos começar tudo pela oração. E esses são os passos para começar o evangelismo pessoal, o evangelismo de uma casa, de uma cidade, abençoando, tendo comunhão com eles, cuidando das suas necessidades e depois, por último, proclamando. No livro que eu indiquei para vocês, Evangelismo de Oração, ele vai ter várias estratégias, vários atos proféticos que você pode encontrar naquele livro, que são especiais, né? Então, que Deus te abençoe e que fortaleça você nessa jornada do evangelismo.